O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo conspirasse para um adeus dramático. Sofia Correia, com o coração martelado como um fado antigo, parou abruptamente na ponte 25 de Abril, o vento salgado chicoteando seu cabelo castanho cacheado. Nas mãos, tremia o envelope amassado, roubado do escritório do pai naquela manhã fatídica. Dentro, documentos que podiam derrubar impérios, contratos falsos, subornos a políticos, um escândalo que engolia a família Correia como as águas revoltas do rio abaixo. Não pode ser verdade, murmurou ela para si mesma, a voz engasgada em lágrimas que se recusavam a cair. Mas era. E agora, o telefone tocava insistentemente no bolso, o número do pai, o homem que ela idolatrara desde criança, o construtor de sonhos em Alfama que agora construía ruínas. Do outro lado da cidade, no estúdio da Rádio Tejo, Ana Mendes ajustava o microfone com dedos ágeis, sua voz grave e aveludada enchendo o ar com as notícias do dia. Aos 28 anos, ela era a voz da resistência lisboeta, narrando greves de pescadores em Cascais e protestos contra a gentrificação nos bairros antigos. Mas naquela tarde, enquanto o eco de sua última reportagem sobre corrupção urbana ainda pairava, o telefone do estúdio tocou. Era Sofia, sua melhor amiga desde os dias de faculdade na Universidade Nova, onde dividiram cigarros roubados e confidências sob as arcadas de Chiado. Ana, eu preciso de você. Agora. É o meu pai. Ele. Deus, é tudo uma mentira. Ana largou tudo. O microfone ainda quente, o copo de café pela metade sobre a mesa de azulejos rachados. Correu pelas ruas empedradas de baixa, o coração acelerado não só pela urgência, mas por algo mais profundo, algo que ela enterrara sob camadas de amizade platônica. Sofia era mais que uma amiga, era o farol em noites de dúvida, a risada que aquecia invernos chuvosos de Lisboa. E agora, ela soava quebrada, como uma saia de fado rasgada ao meio. Chegando à ponte, Ana avistou a Sofia encostada na grade, o envelope apertado contra o peito como um escudo frágil. Sofia, gritou, o vento levando sua voz. Correu, abraçando-a antes mesmo de perguntas. O cheiro de sal e perfume de jasmim invadiu seus sentidos, e por um instante, o mundo parou. O que aconteceu, amor? Fala comigo. A palavra amor escapou sem querer, um lapso que fez Sofia erguer os olhos vermelhos, surpresos. É o pai. Ele está metido em lavagem de dinheiro, Ana. Projetos de construção ilegal nos subúrbios, subornos à Câmara. Eu encontrei isso no cofre dele. Se vazar. A família, a reputação. Tudo desaba. E eu sou repórter no Diário de Notícias. Se souberem que sou filha dele, minha carreira acaba antes de começar de verdade. Ana sentiu um frio na espinha, não pelo escândalo, mas pela dor crua na voz de Sofia. Elas se conheciam há 7 anos, desde que Ana, órfã de uma mãe fadista e um pai imigrante no Brasil, encontrara em Sofia a família que nunca tivera. Juntas, cobriram eleições em Belém, dançaram sardinhas assadas no Santo António, choraram por amores heteronormativos que nunca as preencheram por completo. Mas isso era um furacão. Vem comigo, disse Ana, pegando sua mão com firmeza. Não vamos resolver isso aqui, com o Tejo assistindo. Vamos para o meu apartamento em Bairro Alto. Lá, a gente pensa. O caminho de táxi foi silencioso, pontuado apenas pelo ronco do motor e pelo ocasional suspiro de Sofia. Ana observava-a pelo canto do olho, os lábios mordidos, as sardas salpicadas no nariz que pareciam constelações sob o sol poente filtrado pelas janelas. Porque eu, Ana? Porque não liguei para o meu irmão ou para a polícia? Porque você sabe que eu te protejo. Sempre protegi. Lembra da vez que o editor te pressionou por aquela matéria sobre os refugiados em Oeiras? Eu entrei no ar e dei o furo primeiro, para te dar tempo. Ana sorriu, mas era um sorriso tenso, carregado de memórias não ditas. No apartamento modesto de Ana, paredes forradas de discos de Amália Rodrigues, uma janela com vista para as escadas íngremes de Bairro Alto, elas se sentaram à mesa de madeira gasta. Sofia despejou os papéis, faturas infladas, e-mails criptografados, nomes de vereadores que frequentavam jantares de bacalhau no Chiado. Meu pai. Ele construiu a nossa casa em Sintra com isso. As tardes de pastel de nata na Confeitaria Nacional, as férias em Algarve. Tudo sujo. Ana folheava os documentos, sua mente de jornalista girando como as rodas de um bonde antigo. Isso é grande, Sofia. Maior que o escândalo do Banco Espírito Santo. Se eu publicar na rádio, ele cai. Mas se eu te envolver, você virá alvo. A imprensa portuguesa é um ninho de víboras, vão-te crucificar como a filha traidora. Então não publique. Queime isso. Finja que nunca existiu. Os olhos de Sofia imploravam, mas Ana balançou a cabeça. Não posso. Não é só ética, é o que eu sou. Mas eu protejo você. Vamos vazar anonimamente, através de canais seguros. Eu cuido disso. Naquela noite, enquanto Lisboa adormecia ao som distante de guitarras portuguesas, elas beberam vinho de dor tinto, o líquido rubi refletindo as luzes da cidade. Conversas fluíram de memórias felizes, o primeiro beijo inocente de Sofia com uma colega de turma, que Ana invejara em silêncio, para confissões mais profundas. Eu sempre soube que você era diferente, Ana.
Aquela força quieta, como as ondas de ericeira batendo nas rochas. Mas eu me escondo atrás de noivos falsos, de festas de família onde finjo sorrir para primos casados. Ana estendeu a mão, traçando os nós dos dedos de Sofia. E se não precisássemos nos esconder? E se Lisboa, com toda a sua saudade, nos aceitasse como somos? O toque foi elétrico, um fio desencapado em meio à tempestade. Sofia não recuou. Em vez disso, inclinou-se, seus lábios roçando os de Ana em um beijo hesitante, salgado de lágrimas e vinho. Foi como o primeiro acorde de um fado, doloroso, inevitável, cheio de alma. Mas o telefone tocou, rompendo o encanto, o pai de Sofia, furioso, exigindo explicações. Onde está o envelope, Sofia? Alguém invadiu o meu escritório. O pânico retornou, e com ele, a realidade. Ana jurou proteger Sofia, mas o escândalo já se desenrolava como uma rede de arrasto no Atlântico. Dias se transformaram em uma névoa de segredos e sussurros. Ana mergulhou na investigação com a ferocidade de uma leoa defendendo sua cria. Pela manhã, no estúdio da Rádio Tejo, ela tecia narrativas veladas nas suas emissões. Fontes anônimas revelam irregularidades em projetos de construção nos arredores de Lisboa, onde o sonho da habitação social se perde em labirintos de burocracia e ganância. Seus ouvintes. Os taxistas de Alfama e as donas de casa de Belém ligavam enlutados, e quando a indignação coletiva que sempre definira o espírito português, aquela mistura de resignação e revolta, como em 1974, quando as flores nas espingardas derrubaram ditaduras. Sofia, por sua vez, trancou-se em seu pequeno apartamento em Moraria, o bairro de Mouros onde as ruas estreitas guardavam ecos de culturas entrelaçadas. Como repórter júnior no Diário de Notícias, ela fingia normalidade, cobrindo inaugurações de feiras de artesanato em Lisboa Factory, mas à noite, os pesadelos vinham, o pai algemado, a mãe chorando sobre o altar da sede de Lisboa, o irmão Manuel, o caçula ambicioso. Virando as costas com um sorriso de Judas. E Ana? Ana era o único farol. Elas se encontravam em cafés escondidos, como a Brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhara versos melancólicos. Ali, entre xícaras de bica forte e pastéis de Belém mordiscados às pressas, trocavam olhares que diziam mais que palavras. Eu te amo, sabes? Confessou Ana uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas janelas em arco, pintando padrões de luz no chão de pedra. Sua mão cobriu a de Sofia sobre a mesa de mármore, um gesto simples que carregava o peso de anos reprimidos. Em Portugal, onde o catolicismo ainda tecia teias invisíveis sobre corações livres, admitir tal amor era um ato de coragem, como desafiar o mar em Nazaré durante a maré alta. Sofia corou, os olhos verdes brilhando como o mar de Cascais ao meio-dia. Eu também, Ana. Desde aquela noite em que dançamos no bairro Alto durante o São João, com fogueiras crepitando e sardinha na brasa. Você me girou e eu senti. Como se o mundo fosse só nós duas. O beijo que se seguiu foi mais confiante, um selo de promessa em meio ao caos. Mas o idílio era frágil, sombras alongavam-se. O primeiro golpe veio de dentro. Manuel, o irmão de Sofia, descobrira o envelope faltante e, em vez de lealdade familiar, optou pela autopreservação. Ele, um advogado emergente em firmas de elite no Parque das Nações, contatou discretamente um tabloide sensacionalista, o Correio da Manhã, vendendo rumores. Filha de magnata da construção planeja vazar segredos para salvar carreira. Não mencionava nomes ainda, mas as peças se encaixavam. Sofia recebeu uma ligação anônima naquela noite. Cuidado, repórterzinha. Segredos de família afundam navios. E o teu pai? Ele sabe nadar, mas tu? Pânico invadiu como uma neblina de outono em Sintra. Correu para Ana, batendo à porta às 2 da manhã, o robe de seda poído sobre o pijama. Eles sabem, Ana. Meu irmão. Ele me traiu. Eu sinto. Ana a puxou para dentro, envolvendo-a em um abraço que cheirava a lavanda e papel de jornal. SHH, minha Sofia. Eu cuido disso. Amanhã eu confronto Manuel. E a rádio? Vamos virar o jogo. No dia seguinte, Ana marcou um encontro com Manuel no Café Nicola, no Rossio, onde revolucionários outrora tramavam sob bustos de Camões. Ele chegou impecável, terno cinza e gravata de seda, mas os olhos nervosos traíam o oportunista. Ana Mendes, a voz do povo. O que queres de mim? Proteção para a minha irmã traidora? Traição? Vens falar de traição, Manuel? Vendeste a própria sangue por uma manchete? A voz de Ana era baixa, mas cortante como uma navalha de barbearia lisboeta. Apresentou-lhe uma gravação sutil, feita por um contato na polícia judiciária, provas de que Manuel recebera propinas menores nos esquemas do pai. Manuel empalideceu, o café esfriando intocado. Estás a chantagear-me? Por ela? Uma aberração que se deita com mulheres? As palavras saíram venenosas, e quando preconceitos enraizados nas salas de jantar de Cascais, onde jantares de família ainda sussurravam sobre pecados modernos. Ana sentiu o estômago revirar, mas ergueu o queixo, evocando a resiliência de sua mãe, que cantara fados de perda até a voz falhar. Aberração? Ela é mais mulher que tu jamais entenderás, Manuel. Ama com o coração aberto, como Portugal ama o mar, feroz, imprevisível, eterno.
Afasta-te, ou o Tejo leva os teus segredos. Ele partiu derrotado, mas o dano estava feito. Rumores se espalharam como fumaça de churrascos no verão. No trabalho de Sofia, olhares enviesados no open space do jornal, chamadas de editores questionando sua imparcialidade. Correia, ouves falar de um vazamento na construção? Cuida-te, miúda. E pior, o pai, em uma ligação carregada de fúria, gritou: tu e essa tua amiga da rádio? Estais a destruir-nos. Volta para casa, Sofia, antes que o escândalo te engula. A traição de Manuel plantara sementes de dúvida. Sofia começou a se afastar, temendo arrastar Ana para o abismo. Talvez devêssemos parar, Ana. Isto é maior que nós. O meu pai. Ele é tudo que me resta da infância em Sintra, com os cavalos galopando nas florestas de névoa. Mas Ana não cedia. Planejava o contra-ataque, uma emissão especial na rádio, expondo o esquema sem nomes, forçando confissões voluntárias. Enquanto isso, o amor delas florescia em momentos roubados, um piquenique no Jardim da Estrela, onde pombos bicavam migalhas e Sofia recitava poemas de Sofia de Melbrenner, uma caminhada ao pôr do sol em Belém, mãos entrelaçadas atrás das costas de transeuntes. Tu és a minha saudade viva, murmurava Ana, beijando a têmpora de Sofia. Mas o furacão aproximava-se, e com ele, mal-entendidos que testariam os laços mais fortes. O ar de Lisboa carregava-se de tensão, como antes de uma tempestade de verão que faz as oliveiras tremerem no Alentejo. A emissão especial de Ana na Rádio Tejo foi um triunfo inicial. Caros ouvintes, do coração de Alfama aos confins de Évora, falamos hoje de como a corrupção rói as fundações da nossa nação, como o milho apodrece as vinhas do Douro. Não são nomes, mas rostos, os nossos, os que constroem e sonham. As linhas telefónicas explodiram com denúncias anónimas e o pai de Sofia, pressionado, marcou uma reunião secreta num convento abandonado em Mafra, onde os ecos de monges medievais pareciam julgar os pecados modernos. Sofia hesitava em ir, mas Ana insistiu: vou contigo. Como tua voz, como tua âncora. Partiram de carro pela A5, o Atlântico à esquerda brilhando como safiras partidas, o rádio tocando fados de Marisa que falavam de amores partidos e reconciliações impossíveis. No convento, com suas paredes de pedra fria e azulejos desbotados retratando santos estoicos, o pai esperava, um homem outrora robusto, agora encurvado como uma sobreira centenária. Sofia, minha filha. O que fizeste? Eu? Pai, o que fizeste tu? Estes anos de mentiras, de casas erguidas sobre areia movediça. Eu sou repórter, vejo a verdade todos os dias nas ruas de Lisboa. Lágrimas escorriam, mas sua voz era firme, forjada nas aulas de jornalismo onde aprendera a questionar reis e plebeus por igual. O pai desabou, confessando tudo, os subornos para licenças em zonas protegidas, os favores a vereadores em troca de contratos. Era pelo futuro teu, do Manuel, da tua mãe. Portugal é assim, filha, quem não joga, perde. Mas Ana, de pé ao lado de Sofia como uma guardiã silenciosa, interveio: não, senhor. Portugal é fado e revolução, é o 25 de Abril que nos ensinou a dizer não à podridão. Confesse publicamente e redima-se. Ou a rádio conta a história sem piedade. Ele cedeu, assinando uma carta de confissão que Sofia enviaria ao público. Mas no regresso, o carro atolado numa estrada secundária perto de Sintra, chuva repentina, típica do clima caprichoso português, um mal-entendido irrompeu. O telemóvel de Ana tocou, uma mensagem de um contacto na PJ, revelando que Manuel, não satisfeito, vazara para a imprensa que Sofia e Ana eram amantes conspiradoras, usando o escândalo para desviar atenções. És tu, Ana? Fizeste isto por ciúmes? Para me forçar a escolher entre família e nós? A acusação atingiu Ana como um murro. Parou o carro à beira da estrada, os limpadores de para-brisas batendo ritmadamente contra o vidro embaçado. Ciúmes? Sofia, eu arrisquei tudo, a minha carreira, a minha sanidade, para te proteger. E agora duvidas de mim por causa daquele cobra do teu irmão? A chuva martelava o tejadilho, e quando tumulto interior. Ana, sempre a rocha, rachou: talvez tenhas razão. Talvez amor assim seja só mais uma ilusão lisboeta, como os miradores que prometem o infinito mas entregam só névoa. Sofia desatou em soluços, saindo para a chuva, o vestido colando à pele como uma segunda camada de dor. Desculpa, Ana. É um medo. O preconceito que ouço desde pequena, nas missas da família, nos jantares onde tias sussurram sobre mulheres sozinhas. Eu amo-te, mas tenho pavor de te perder para isto. Ana seguiu-a, abraçando-a sob o aguaceiro, os corpos encharcados unindo-se em um beijo desesperado, salgado de chuva e remorso. Não me perdes. Nós vencemos isto, juntas. Como as mulheres de Portugal que ergueram nações nas sombras. O mal-entendido dissolveu-se ali, na estrada para Sintra, mas o verdadeiro conflito avolumava-se. A confissão do pai vazou prematuramente, não por Manuel, mas por um vazamento interno no jornal de Sofia, orquestrado por um colega invejoso, o ambicioso Rui, que cobiçava sua posição. Manchetes explodiram: filha de corrupto no centro do escândalo, relação suspeita com jornalista da Rádio Tejo. Fotos granuladas delas de mãos dadas no ar brasileira circulavam nas redes, com comentários venenosos: escândalo duplo, crime e pecado.
Sofia enfrentou o editor no diário de notícias, o escritório cheirando a tinta fresca e ambição rançosa. Estás suspensa, Correia. Até isto clarificar. E essa? Amizade com a Mendes? Mantém discreto ou perdes tudo? Lá fora, repórteres acampavam na porta de sua casa, flashes como trovões. Ana, na rádio, defendeu-a no ar: a verdade não tem género, caros ouvintes. É sobre justiça, não sobre quem amamos nas noites quietas de Lisboa. Mas o preconceito infiltrava-se como umidade nas paredes antigas. A mãe de Sofia, devota de Fátima, ligou chorando: volta para os braços de um homem bom, filha. Isto é obra do diabo. E Ana recebeu olhares tortos no estúdio, colegas murmurando sobre agenda pessoal em vez de jornalismo puro. O amor delas, outrora um refúgio, tornava-se o calcanhar de Aquiles. Numa noite de insônia, sentadas no mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés como um tapete de luzes trêmulas, Sofia quebrou: e se fugíssemos, Ana? Para o Porto ou para as ilhas? Deixássemos Portugal engolir os seus monstros. Ana abanou a cabeça, traçando o contorno do rosto dela à luz da lua. Fugir? Não, minha amor. Nós ficamos e lutamos. Como as saias que cantam de dor mas erguem a cabeça. O nosso amor é o fado mais bonito, vence porque sangra. E assim, armadas de resiliência, prepararam o contra-ataque final, uma entrevista conjunta na rádio, expondo não só o escândalo, mas a humanidade por trás, redenção familiar, amor além de rótulos, a tapeçaria portuguesa tecida de falhas e forças. A entrevista na Rádio Tejo foi agendada para o horário nobre, quando Lisboa parava para o jantar, famílias reunidas em mesas de azulejos, com bacalhau ao forno e conversas entrelaçadas com notícias. Ana preparou o estúdio com cuidado ritual, flores de jasmim da varanda, um copo de aguardente de medronho para acalmar nervos e o microfone polido como uma relíquia. Sofia chegou pálida, mas determinada, vestindo um casaco de lã tecido em Trás-os-Montes, herança da avó que sobrevivera à ditadura cantando revoluções em segredo. Ouvi, amor, fala do coração, não só dos factos, aconselhou Ana, beijando sua testa antes de entrarem no ar. O sinal piscou vermelho e a voz de Ana encheu as ondas. Boa noite, Portugal. Esta é Ana Mendes, e hoje não trazemos só escândalos, mas histórias de redenção. Ao meu lado, Sofia Correia, repórter corajosa e filha de um homem que errou, mas que agora confessa. Sofia, bem-vinda. Sofia engoliu em seco, o coração batendo como tambores de carnaval em Torres Vedras. Obrigada, Ana. E obrigada a ti, ouvinte, por dares uma chance à verdade. O meu pai. Ele construiu sonhos, mas pisou em sombras. Hoje ele confessa os subornos, as licenças falsas. Não por maldade, mas por um Portugal que ainda testa a integridade de quem ama a terra. A voz tremia, mas ganhava força, evocando a cadência poética dos contos alentejanos, onde heróis caem e renascem. As linhas telefónicas acenderam-se como estrelas no céu de Évora. Chamadas de apoio, uma pescadora de Setúbal elogiando a coragem feminina, um professor de Coimbra citando essa de Queiroz sobre a hipocrisia social. Mas o ódio veio também, vozes anónimas, roucas de vinho e rancor. Mulheres assim? Escândalo é o vosso amor. Voltem para a cozinha. Ana cortava-as firmemente. Aqui falamos de humanidade, não de preconceitos velhos como Tejo. No meio da emissão, o clímax, o pai de Sofia ligou ao vivo, voz rouca pelo telefone de Mafra. Sofia. Perdoa-me. Eu vi a corrupção como o preço da sobrevivência, mas tu mostraste-me o custo da alma. Confesso tudo, que a justiça venha. Lágrimas audíveis, um choro que ecoava o fado de perda e perdão. Mas o verdadeiro teste veio pós-emissão. Rui, o colega traidor do jornal, esperava na rua, cercado por jornalistas rivais. Parabéns, Correia. Salvaste o pai, mas destruíste-te. Ninguém quer uma repórter com agenda lésbica. O termo cuspido como veneno, e quando salas de redação onde homens ainda ditavam narrativas. Sofia paralisou, mas Ana avançou, voz como trovão. Agenda? É amor, Rui. O mesmo que te faz casar com a tua mulher por conveniência. Sai da frente, ou a próxima emissão é sobre traidores na imprensa. A briga atraiu câmaras, transformando o beco em espetáculo. Sofia puxou Ana para longe, mas o dano propagou-se. Redes sociais fervilhavam com memes cruéis, hashtags como escândalo amoroso. A mãe de Sofia cortou contactos, citando vergonha familiar. Manuel, exilado em silêncio, enviou uma mensagem fria. Escolheste o caminho errado, mana. O casal refugiou-se no apartamento de Ana, onde a chuva de novo batia janelas como dedos impacientes. E agora? Perguntou Sofia, encolhida no sofá de veludo gasto, uma manta de lã de chipa alentejana sobre os joelhos. Perdi o emprego, a família me repele. Tu arriscaste tudo por mim. Ana ajoelhou-se, olhos castanhos flamejando com a paixão de quem herdara o fogo fadista. Agora? Reconstruímos. Lisboa é feita de ruínas renascidas, olho cheado após o incêndio de 83. Eu tenho a rádio, tu tens a pena afiada. Juntas, fundamos algo novo, uma plataforma para vozes marginais, mulheres como nós, contando histórias de amor e luta sem filtros.
Beijou-a devagar, um beijo que falava de futuro, de piqueniques em Monsanto e concertos de fado no Hot Club. Mas o preconceito não cedia fácil. Uma semana depois, durante uma manifestação contra a corrupção em frente ao Parlamento, Sofia e Ana marcharam de mãos dadas, bandeiras arco-íris misturadas a cartazes de justiça. Gritos de apoio de jovens de bairros multiculturais como Martim Muniz, mas vaias de setores conservadores, pecadoras. Portugal é católico. Uma pedra voou, roçando o ombro de Sofia, sangue manchando a blusa branca. Ana carregou-a para o hospital de São José, o pânico apertando como um nó de marinheiro. No quarto esterilizado, com cheiro de desinfetante e flores de visitantes, Sofia acordou com Ana ao lado, olhos inchados de vigília. Não me deixes, Ana. Este amor. Ele vale as pedras? Vale o mundo, Sofia. Vale cada mal-entendido, cada preconceito que tentam jogar contra nós. Porque no fim, como em todo bom fado português, o amor vence cantando. A recuperação trouxe aliados inesperados. O editor do Público, tocado pela entrevista, ofereceu a Sofia uma coluna sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. Ouvintes da rádio enviaram cartas de solidariedade, com poemas e desenhos de azulejos celebrando uniões livres. Até o pai, de prisão preventiva, escreveu: aprendi tarde, mas aprendi. O maior escândalo é não amar plenamente. Os meses seguintes foram um renascimento lento, como a primavera que pinta os campos de flores silvestres no Minho. Sofia aceitou a coluna no Público, batizando-a Vozes do Tejo, relatos de mulheres lésbicas em vilas remotas do interior, onde o amor florescia em segredo entre vinhas e oliveiras, histórias de casais que desafiavam famílias tradicionais em festas de São Martinho. Com castanhas assadas e vinho novo selando promessas. Sua escrita ganhava lirismo de Ana, infundido com detalhes sensoriais, o sal do mar em beijos roubados em praias de Comporta, o aroma de louro em refeições partilhadas após dias de luta. Ana, por sua vez, expandiu a Rádio Tejo para podcasts, dedicando episódios a amores invisíveis, entrevistas com ativistas como as do ILGA Portugal, entrelaçadas com fados contemporâneos de artistas como Carminho, que cantavam de corações partidos mas inteiros. Juntas, elas tornavam-se vozes de uma mudança sutil, mas palpável. Portugal, pós 25 de Abril e com casamentos iguais desde 2010, ainda lutava com resquícios de tabus, mas sementes brotavam. Um fim de semana em Sintra marcou o turning point. Sofia convidou Ana para a casa da família, agora vazia exceto pela mãe, que, após meses de silêncio, enviara uma carta tímida. Vem, filha. Traz a tua companheira. Conversemos como em tempos de Guerra Fria, quando o amor era o único aquecimento. A viagem de comboio foi tensa, mas esperançosa. Pararam em Queluz para um piquenique, rindo de turistas perdidos entre palácios rococó. Na vila de pedra coberta de era, a mãe recebeu-as com um abraço hesitante, olhos vermelhos de noites em claro rezando rosários de Fátima. Eu errei, Sofia. Julguei pelo medo, não pelo amor. O teu pai, na prisão, fala de ti com orgulho, a jornalista que o salvou da escuridão. O jantar foi de caldeirada à moda, peixe fresco do Tejo. E conversas fluíram como vinho de colares, memórias da infância de Sofia correndo por jardins de camelias, confissões da mãe sobre um amor juvenil não correspondido por uma prima, silenciado pela sociedade dos anos 70. Ana observava, coração inchado. Obrigada, Dona Maria. Por nos ver como somos. A noite terminou com as três no terraço, estrelas sobre a serra, compartilhando histórias, a mãe revelando fotos antigas de fadistas lésbicas em casas de fado clandestinas durante o salazarismo. O amor sempre encontrou caminhos, como o Tejo encontra o mar. De volta a Lisboa, fortalecidas, enfrentaram o último eco do escândalo, um processo judicial onde Manuel testemunhava contra o pai, mas hesitou ao ver Sofia no tribunal de Monsanto. Irmã. Perdoa-me. Eu era fraco, como o vinho azedo que se joga fora. Ela perdoou, não por fraqueza, mas por humanidade, o laço familiar, frágil como renda de Viana do Castelo, mas resiliente. O amor delas aprofundou-se em rituais diários, manhãs de café no balcão de uma pastelaria em Belém, onde Ana lia notícias em voz alta enquanto Sofia rabiscava ideias, noites de tango português no luxo, corpos colados em danças que ignoravam olhares curiosos. Um mal-entendido final surgiu quando Ana recebeu uma oferta de emprego em Madrid, nascer, pagar melhor, impacto maior, diziam. Sofia, ao ouvir, recuou. Vai, Ana. Não me prendas aqui. O nosso amor sobrevive à distância, como as cartas de imigrantes no século XIX. A dor foi aguda, como uma navalha no fado. Ana confrontou-a no mirador de Santa Catarina, o sol poente banhando Cristo Rei. Prender? Sofia, tu és o meu porto, não a minha âncora que me afunda. Recuso Madrid porque Lisboa sem ti é um fado sem alma. Escolho-te todos os dias contra o mundo. O beijo que se seguiu foi épico, testemunhado por gatos vadios e o vento salgado, selando uma paixão que transcendia escândalos. Elas choraram, riram, prometeram eternidade, não em anéis de ouro, mas em promessas sussurradas sob as estrelas. Um ano após o furacão, Lisboa celebrava o seu espírito indomável no 1º de dezembro, dia da restauração, com desfiles e castanhas quentes nas ruas de Moraria. Sofia e Ana caminhavam de braços dados pelo Terreiro do Paço, agora um hub de artistas que pintavam murais de azulejos modernos, celebrando amores diversos.
O escândalo familiar havia-se dissipado como névoa matinal. O pai de Sofia, após confissão e pena reduzida por cooperação, trabalhava em projetos de habitação social em periferias de Loures, redimindo-se com tijolos honestos. Manuel, humilhado mas transformado, mudara-se para Coimbra, estudando mediação familiar, um caminho de cura, inspirado pela irmã. A plataforma que fundaram, Ondas do Tejo, florescera, um coletivo de jornalismo independente, com podcasts, artigos e eventos ao vivo em espaços como o Music Box, onde fados lésbicos ecoavam ao lado de debates sobre direitos. Sofia liderava workshops para jovens repórteres em bairros como Cova da Moura, ensinando a narrar histórias sem viés, enquanto Ana moderava painéis sobre amor e ativismo, sua voz agora sinónimo de empatia resiliente. O preconceito persistia em sussurros, tias distantes que evitavam convites para jantares, editores velhos que erguiam sobrancelhas, mas foi eclipsado por uma onda de aceitação. O casamento igual, lei de 2010, inspirara gerações. Movimentos como o Orgulho Lisboa enchiam as ruas com arco-íris e samba de roda africana portuguesa. Uma noite, durante o Festival de Fado em Alfama, Ana ajoelhou-se num beco iluminado por lanternas, oferecendo não um anel, mas uma concha do Algarve, gravada com saudade eterna. Casa comigo, Sofia? Não por lei, mas por nós, pela dança que faremos até o Tejo secar. Sofia, lágrimas brilhando como rio ao luar, aceitou com um sim que ecoou nas paredes de casas de fado. A cerimónia foi íntima, num jardim de Monsanto. Família escolhida, a mãe de Sofia cantando um fado de benção, amigas da faculdade erguendo taças de Porto, o pai, em liberdade condicional, dançando uma valsa desajeitada com Ana. Não houve bolo de noiva opulento, mas sim uma mesa de queijos de serpa, enchidos alentejanos e doces de ovos conventuais, partilhados sob estrelas que pareciam aprovar. Anos depois, com uma filha adotiva de origens cabo-verdianas correndo pelos corredores do seu apartamento renovado em Bairro Alto, elas olhavam para trás com gratidão humanista. O escândalo fora o catalisador de uma paixão que venceu não só mal-entendidos e preconceitos, mas o próprio medo da vulnerabilidade. Portugal, com sua alma de fado, melancólica mas esperançosa, ensinara-lhes que o amor verdadeiro é como o azulejo, fragmentado pela história, mas eternamente belo quando recomposto. E assim, nas ondas da Rádio Tejo, Ana narrava novas histórias, com Sofia ao lado, mãos entrelaçadas. O amor, caros ouvintes, não é escândalo. É a luz que dissipa as sombras, o fado que canta vitória.